o nosso fazer no atendimento online, né? A gente, com cuidado, a gente se instrumentaliza, mas com vistas a manutenção da qualidade do manejo clínico, né? Para o atendimento agora mediado por tecnologia de informação e comunicação, né? Bom, já vi que eu estou gravando. Bom, o que eu tenho para trazer aqui para vocês, né? Primeiro conceito, um conceito importante que inicia, né, que inaugura mesmo a questão do atendimento online, que significa telepresença. Como é que é possível haver uma presença se não há uma presença física? Como é que é possível haver um contato se não há um contato, né, de toque, né? Então, esse conceito da telepresença é o que inaugura a ideia de podermos realizar serviços psicológicos, não somente atendimento psicoterapêutico, né, mas serviços psicológicos de uma maneira geral, tendo o mesmo cuidado ético que a nossa profissão requer. Ético, estético, político, né? Mas que está tudo isso atravessado pela questão da telepresença. Então, com esse conceito de telepresença, né, a ideia é de permitir que as pessoas elas conversem, né, em um mesmo ambiente, como se a gente tivesse cara a cara, né, como se, né, essa é a questão, nós não estamos, mas isso não quer dizer que não seja possível fazer algo, né, não seja possível fazer um atendimento, não seja possível ter um resultado terapêutico, né? E esse como se não desqualifica a possibilidade de uma mediação por uma tecnologia. A questão é essa. Não é cara a cara, não é presencialmente, a gente não está sentindo o cheiro, o toque, né? Mas nesta modalidade de atendimento, alguns recursos precisam ser cuidados para que a gente consiga alcançar o outro, mesmo não estando presente fisicamente. Mas a gente pode estar presente, e aí o conceito vem, né, através da telepresença, né, nessa relação, né? Eu estou aqui com você, eu estou aqui integralmente com você, eu estou aqui inteira com você, mesmo sendo mediadas por uma tecnologia. Para isso, algumas coisas, né, algumas questões de ordem prática são importantes para que a gente consiga realmente dar esse status de presença, né? A gente tem algumas dificuldades mesmo no atendimento online. Um deles é a questão da conexão, a conexão de uma forma estável, né? E isso, gente, infelizmente, não é algo que a gente tenha como resolver totalmente, porque o nosso sistema de internet no Brasil, ele é muito precário, né? Então, por mais que a gente solicite uma ampliação de não sei quantos mega, giga, tera para poder acessar uma estabilidade, a gente não vai conseguir ter. Algumas localidades não conseguem chegar a essa quantidade aí, né, de velocidade, né, para manter estável a nossa internet. E essa é uma questão que a gente precisa estar bastante tranquilos e calmos e entender que, diante dessa dificuldade, a gente pode ter um manejo diante disso, tá? Algumas combinações são feitas, alguns acordos são feitos, já considerando essa questão, né? Eu vou sempre fazer uma comparação com o presencial, né, gente? Porque é o que a gente tem maior intimidade. Mas eu quero também destacar, e eu sempre falo isso, né? Falei na live de segunda, quem eu sei que vocês estiveram presentes, né? Eu vi vocês lá. Assim, não dá para comparar. Se a gente comparar, colocar no mesmo estatuto de comparação o atendimento presencial com o atendimento online, a gente vai encontrar muitas dificuldades no atendimento online que até beira a percepção de que
a uma impossibilidade, né? Mas aí, enfim, talvez isso foi o que ocasionou, né, antes da pandemia, preconceito, discriminação, não acessibilidade, né? Os profissionais, os psicólogos e psicólogas não acessavam essa forma, né? Não se cadastravam no cadastro EPSI, não vislumbravam essa possibilidade de atendimento online. Mas a pandemia veio e deu um tapa na cara de todo mundo, fez, olha, meu irmão, ou você vai por esse caminho, ou você é... como é que você vai trabalhar, né? Então, num primeiro momento, tirou todo mundo desse chão, né? E a gente se viu, eu estou me colocando também, né? Que eu também estou dentro, né, dessa categoria, né? De profissionais, psicólogos, embora eu já atendesse já há bastante tempo e já entendi que esse espaço é um lugar de muita potência, né? De muitas possibilidades, mas não era o meu foco e nem era, como é que eu posso dizer assim, eu não vislumbrava somente atender online, né? Como a pandemia proporcionou aí para todos nós, né? Então, se a gente faz esse tipo de comparação com o que a gente aprendeu na graduação, nas especializações, nas formações, com algo que é novo, a tendência é dizer assim, não, isso aqui não presta não, né? Porque a comparação ela é muito desleal. Nós passamos muitos anos dentro de um esquema do presencial, de entender a presença como toque, como, enfim, a gente só entende como isso, só entendia como este ponto, e aí veio o online e fez, não, isso aqui eu não reconheço, está fora do meu campo de ação, né? Então, se a gente colocar nessa comparação, obviamente, o online vai ficar em grande desvantagem, né? Mas agora a gente não tem muito por onde correr, né? A gente tem que olhar por esse recurso e resgatar dele o que há de melhor, considerando as particularidades dos problemas. Então, isso, como eu falei, da instabilidade da internet é um grande problema, grande, um dos maiores, né? Porque a fala, né, a expressão das palavras, do pensamento, das ideias, ela é expressa pela fala e a gente precisa ouvir com clareza, até mais do que ver, né? O ver também é muito importante, mas mais do que ver, ouvir é a escuta é agora ampliada, né? Ela precisa ter alguns elementos de uma certa estabilidade para que a gente possa manter um diálogo, né, através imediatos pela tecnologia. Então, algumas questões de ordem prática mesmo, do que fazer, são necessárias para a gente manter esse sistema estável, né? Então, a gente precisa conferir se o nosso computador ou se o nosso telefone, né? É possível a gente atender pelo telefone também. Se ele está carregado, né? Se a gente está com fone de ouvido. O fone de ouvido ele não é uma obrigação, não é uma obrigatoriedade, nada diz para vocês assim, isso aqui é obrigatório. Não, não é. Mas, como vocês sabem, né? Rita que já passou pelo curso, né? E quem já atende também online sabe o quanto que é importante a gente ter com nitidez, a gente ouvir com nitidez o que o outro tem para nos falar. Fora isso, né, que é o nosso grande objeto de trabalho, é a fala do outro, é a expressão do outro, né, e é que a gente consiga escutar com clareza, com estabilidade, o fone de ouvido nos garante também uma certa segurança, segurança em termos de sigilo, né. Com a pandemia também, a opção de estar em casa não é bem uma opção, né, e dentro de casa, muitas vezes as pessoas não têm muita intimidade, não têm muita privacidade, né? A falta de privacidade é um outro ponto também muito importante que prejudica, né? Prejudica, inclusive, o andamento, o desenvolvimento da questão da pertença desse espaço, da confiança nesse espaço, não conosco, né? Mas imagina se toda hora alguém está vendo se a porta está se abrindo, né? Ou se não vou
ver como é que eu vou falar isso, que é uma coisa muito complicada, eu vou falar da pessoa que está ali, do outro lado, né? Então, esse também é um outro ponto muito importante, que é um potencial problema, mas que ele pode ser sanado por diversas formas, né? Que a gente acaba tratando no curso todas essas formas, né, de como tentar, né, ver essas possibilidades de sanar alguns problemas que se apresentam no atendimento online. A presença do fone de ouvido é uma delas, né? Então, se a pessoa está com fone de ouvido e está falando assim bem baixinho, mas vocês estão escutando aí, não estão? Estão escutando perfeitamente, não estão? Eu estou falando o mais baixo possível. Eu tenho certeza que alguém, que mesmo que esteja na porta, não vai escutar. Então, algumas coisas que a gente vai identificando, né, para fazer com que a pessoa sinta o mesmo acolhimento e a mesma segurança que a gente oferta quando a gente fecha a porta da nossa sala, porque provavelmente na sala tem uma porta que tem uma acústica, né, importante, que tem um tapete que favorece que não propague o som, mesmo que a pessoa esteja do lado de fora sentada, a gente garante, né, que tenha uma musiquinha lá ao fundo, e aí a gente não vai propagar esse som. Então, dentro dos nossos consultórios particulares e presenciais, a gente tenta garantir o máximo possível que esse som não se propague. Aqui, a gente pode dar algumas dicas também. Essa é uma delas, né? Então, eu falei da internet, né? Se ela está estável. Eu dou muita preferência, gente, para quem usa computador, para não usar o Wi-Fi de casa. Comprem cabos de rede. O cabo de rede faz você se conectar diretamente com um aparelho da sua casa. Então, a possibilidade de você ter uma internet mais estável é muito maior, tá? Pode ter instabilidade? Pode, mas é muito menor do que o Wi-Fi. O sinal do Wi-Fi, ele acaba tendo essas irregularidades, essas instabilidades que prejudicam o andamento da nossa sessão, né? Outras coisas de ordem do manejo da nossa organização, né? A gente está lidando isso aí com coisas técnicas ainda de trabalho, né? Não está falando de manejo. Mas está com a documentação da pessoa já perto da gente, sem precisar a gente estar catando outras coisas, mas já está aqui perto, né? E aí a obrigatoriedade do prontuário, né, e do registro documental, que também é um outro ponto que a gente destaca muito no curso, porque é algo de bastante relevância, porque o prontuário ele é de obrigação de ser feito, e aí, mais do que uma obrigação, ele tem várias funções clínicas para o psicoterapeuta, e ele é de uso acessível, não é de uso, né? De consulta, né? O prontuário é do paciente. Então, está sobre nossa posse, né? As informações que estão presentes no prontuário somos nós quem registramos, mas a qualquer momento que o paciente solicitar, nós somos obrigados a entregar, porque, segundo a portaria do Ministério da Saúde, né? A portaria 1820, e as próprias regulamentações do nosso conselho nos colocam a importância da gente ser claro, né, da gente ser transparente em relação ao atendimento que a gente presta. Então, o prontuário, ele é um assunto que a gente vai, né, se debruçar bastante, né, de como fazer, quais formas de prontuário, como que a gente guarda essas informações, né? E aí também já adiantando a questão das informações, somos regidos hoje por uma Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei, a gente também fala um pouquinho dela, né? Que ela rege também o nosso trabalho, porque nós solicitamos dados pessoais do nosso paciente e ele fica sob nossa responsabilidade. Mas os dados são dele, né? Então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente cuida desses dados que estão sob nosso pertencimento, né? Temporário. Temporário porque tem um tempo de guarda, né? O prontuário ele tem um tempo de guarda e depois desse tempo a gente pode fazer o descarte, né? Geralmente picotando, né? Tem gente que faz fogueiras
rituais de transmutação, mas geralmente faz picota o prontuário, né? Então tem um tempo determinado, mas a gente fica de posse desse tempo, né? A gente fica de posse dessas informações, né? Tem um tempo definido para isso, mas a gente fica de posse dessas informações. Uma outra questão é se o ambiente está organizado e com boa iluminação. E aí isso tem a ver pouco com esse espaço daqui, que agora se torna o espaço do consultório, né? Eu ouvi recentemente de uma pessoa que fez: Ingrid, eu fui ser atendido por uma pessoa, foi assim, fui no online, porque ele já conhecia, né? A pessoa já conhecia, já era atendido por online, mas quis experimentar com um outro profissional, né? E aí ela fez: olha, eu não consegui me concentrar, porque quando eu olhava para a tela, além de ver a pessoa, eu vi o guarda-roupa aberto, com roupa jogada, com não sei o quê. Então, assim, tava o que a gente chama de cenário, né? Um cenário tão desorganizado, tão caótico, que a pessoa não conseguiu se sentir ali no lugar, né? Então, a gente fala que isso aqui é um cenário, né? Fora daqui pode estar até uma bagunça, e realmente tá. Eu estou vendo minha cama e eu coloquei tudo em cima da minha cama, mas vocês não precisam ver, tá? Mas isso aqui é o que remete ao outro, né? Como que eu quero me posicionar em relação ao outro? Como é que eu quero mostrar para ele que eu tô preparada e organizada e estou tendo cuidado com esse momento que a gente está tendo aqui, tá? Não, isso não quer dizer, viu, gente, que precisa ser um lugar luxuoso, nada disso, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma estética que diz também de uma ética, né? Diz do cuidado que eu estou colocando aqui para quando você me olhar e a gente se sentir e saber que eu estou cuidando, né, de um ambiente, que esse ambiente agora se resume a esse quadradinho, esse retângulo, mas eu estou cuidando de você. Então, essa é uma parte bem importante, né? E que a iluminação também faz parte, né? Então, e eu digo também no curso, muitas vezes, né, que a gente parte da ideia de que a gente não vai precisar comprar nada. A gente vai usar os recursos que a gente tem nesse momento. Então, se você tem, se você não tem nada, não tem um abajur, não tem estava até aqui, mas não tá. Não tá não. Um hang light pequenininho que ilumina, ou aquele maior, que é mais profissional, nada disso precisa ser com... Isso, Rita, desse mesmo. Pois é. É massa se tiver? É. Mas se não tiver, existem outros recursos para poder a gente fazer esse atendimento de uma forma que vocês me vejam, né? E que a gente também veja quem a gente está atendendo. Mas como o outro vai estar, a gente vai ver, né? Algumas questões que são relativas ao nosso paciente que a gente precisa sinalizar, ele precisa cuidar também. A gente vai entrar já já nisso. Mas a gente, primeiro de tudo, a gente cuida do nosso, né? Então, se eu estou visivelmente, né? Se está ok visivelmente para o outro, se o meu áudio está visível, está ok para o outro, né? E a iluminação, vou te falar que é apenas uma troca de lâmpada do seu próprio lugar já é importante, já é necessário para que fique uma iluminação melhor. Então, já parto da ideia de que, inicialmente, olha, não compra nada, não precisa de nada inicialmente, né? A gente vai ver o recurso que você tem inicial para poder algumas questões ficarem mais legais, né? Mais interessantes para o atendimento, tá? Futuramente, né, vocês vai percebendo, né, eu acho que eu preciso de uma luminária, não, eu preciso de um negócio mais profissa, porque além de atender, eu vou fazer vídeo, eu vou para o YouTube, eu vou para não sei aonde, então aí já é uma outra coisa, tá? Mas para o atendimento em si, a gente usa os recursos que a gente tem, tá? E duas questões importantes para a gente, né? Lembrando também do atendimento presencial,
essa questão do ambiente organizado também faz parte, né, de algo que se chama ambiência. E ambiência não diz respeito somente a algo estar arrumadinho, com a cozinha, né? A ambiência é um espaço que é para além do que é o físico, do que é palpável. A ambiência diz algo de pertencimento, né? Diz algo de acolhimento, e acolhimento não só como coisinha, fofinha, nananã, tô te recebendo, não. Diz de um cuidado numa escuta, né? Diz de um cuidado da presença. Então, se no presencial é assim, por que no online não vai ser, né? Então, nesta comparação, a gente pega o que há de melhor, né? E a gente tem que fazer essa comparação, sim, com o que a gente conhece, com o que há de nossa intimidade, que é o presencial. Outras duas questões que parecem ser simples, né? Mas que no final não são, atender online cansa muito. Cansa muito mais do que o presencial. Pelo menos eu sinto assim, e pelo balançar da cabeça de vocês, né, já entendi que também é. Seja por conta da luz, da grande iluminação que ou ter uma luz em frente, ou a própria luz do computador, né? Que pode ser também minimizado com que no próprio computador você diminui a luz do computador, e isso talvez seja bem importante se você atende o dia todo, mas você precisa estar num lugar confortável. Então, não hesitem em cuidar do lugar onde vocês vão atender, né? Isso, inclusive, favorece a telepresença, né? Porque vocês estando num lugar desconfortável, a possibilidade de você escutar menos é muito maior, né? Se o lugar está desconfortável, você não vai estar ali presente para ouvir o que o seu paciente tem para dizer, né? E a outra é de ter água, que pode ser uma bobagem também, né? Mas no atendimento online é possível linkar um paciente com o outro sem você precisar se levantar, se você quiser, né? Eu não aconselho muito isso, não. Mas é possível isso? É possível. Um paciente atrás do outro, porque as salas, elas... duas das salas que eu vou apresentar no curso, elas aparecem em uma sala de espera, então você vê quem já chegou, você não ativa, porque senão ela vai entrar na sala tendo outro paciente ali, né? Mas você já ativa ali, então terminou um paciente, se você já quiser abrir o outro, você já pode. Esta é uma maneira muito particular de se trabalhar. Há quem prefira fazer isso, de fazer um atrás do outro sem se levantar. Há quem prefira se levantar, dar uns minutinhos e fazer um espaçamento um pouco maior. Não tem regra em relação a isso, né? É algo muito particular, muito pessoal, da maneira como vocês entendem que o trabalho pode ser desempenhado, né? No começo, eu fazia grandes espaçamentos, porque eu fiquei muito cansada, né? Ficava cansada visualmente, ficava cansada no meu corpo. Mas hoje em dia eu já consigo ter um espaçamento muito menor, porque a agilidade, né? De já botar todos os prontuários um atrás do outro, já fazer o registro imediatamente, ou deixar alguns pontos registrados para depois fazer o registro no prontuário. Então, já consigo ter essa agilidade maior. Mas isso é muito particular, isso depende de cada pessoa, né? Depende de como que vocês se organizam para isso, tá? A presença na psicoterapia é algo muito importante, né? Nós, terapeutas, também não estamos ilesos a esse processo da presença, né? É um processo muito complexo. A gente, nesta relação, nós somos parte desse processo, né? Isso aqui é só lembrando, né? A gente vai lembrar de como é que é o atendimento presencial, para lembrar que na psicoterapia também a gente está vivendo muitos processos que são muito parecidos com os dos nossos pacientes, né? Principalmente agora, nesse período de pandemia, né? Talvez agora um pouco menos, porque, enfim, logo no começo, a preocupação de como seria, do isolamento, da quarentena, né? Foi um tema que praticamente todos os pacientes traziam e que a gente vive também,
né? Então, nós estamos também aí nesse processo, né? Então, como se perceber, enquanto psicoterapeuta, como se perceber neste lugar onde necessariamente o outro vai trazer as mesmas coisas que a gente está sentindo, que a gente tem preocupação, que a gente tem medo, né? Por conta disso, eu lembro que é muito importante, gente, é muito importante se perceber nesse tripé formativo do psicoterapeuta. Eu vou, né, nesse curso, falar muito da questão da psicoterapia, tá? Vou falar, obviamente, de outros serviços, né, de outros serviços psicológicos, mas aqui o ponto forte mesmo vai ser como ser psicoterapeuta online, tá? Então, eu vou fazer algumas lembranças também, né, do ser psicoterapeuta, de uma maneira geral, e trazendo as especificidades mesmo do ambiente online, tá? Então, a questão da supervisão, da importância da supervisão, de discussão de casos clínicos, né, que muitas vezes difíceis, né, muitas vezes agora, né, principalmente com a possibilidade de a gente atender pessoas que estão em crise, em situações de vulnerabilidade, questões de privação de liberdade, de violências, né? Então, são questões que até março era inadequado, ou era vedado a gente fazer esse tipo de atendimento, né? Por entender que nada substitui o atendimento presencial para casos de crise, para situações de crise. Mas podendo fazer isso, é inevitável a gente sentir um certo medo, uma certa, né, insegurança, um certo temor, porque a gente nunca fez. Como é que se atende uma pessoa em crise online, né? É difícil, é complicado, né? E é preciso ouvir outras percepções de como é que se faz, né? Porque é tudo muito novo. Não se tem mesmo nada que diga assim, olhe, como tem no presencial, né? Oh, veja só, podem ter contenções físicas, químicas, né? E isso a gente não tem no online. A gente vai ter que fazer um outro tipo de contenção, um outro tipo de abordagem, né? Que somente, talvez não somente, mas que a supervisão, e não só a supervisão, e a supervisão eu quero fazer um adendo que quando a gente se junta com outros colegas para discutir alguns casos clínicos, é um tipo de supervisão. Quando a gente procura individualmente um supervisor, é uma supervisão. Quando a gente procura um grupo, né, de supervisores que faz, é supervisão. Mas eu quero dizer que todo o movimento, né, e principalmente de grupalidade, ou um a um com outro colega, que vai discutir casos clínicos e que tenha uma outra visão, uma outra perspectiva, que te faça refletir e analisar o que você está vivendo, é uma forma de supervisão, tá? Eu estou ampliando aqui o conceito de supervisão, então, para a gente, tá? Para a gente não ficar restrito, assim, eu só vou fazer supervisão se a minha supervisora disser o que eu tenho que fazer. E não necessariamente, né? Às vezes, muitas vezes, um colega que passa uma mesma situação que você, numa troca, o outro fala, não, mas veja, o que você acha disso? O que você vê disso? Eu não estou vendo isso dessa forma, me fale aí novamente. Nos abre um leque de opções, né? Muito maior do que uma outra pessoa que não está ali na sua vivência, né? Então, estou ampliando, então, a questão da supervisão, mas dando um destaque especial para a discussão de casos clínicos nesta forma de atendimento, né? Considerando, porque é muito recente, porque a gente não tem ainda a intimidade necessária para fazer as coisas de uma maneira mais tranquila, né? Mais rotineira, como a gente faz, como se fosse presencialmente, tá? A psicoterapia individual por conta de que questões que são relacionadas aos nossos calos, às nossas questões, apareceram e aparecem, né, o tempo inteiro. Já apareciam antes e agora, diante da pandemia, né, o que talvez seja um temor para o outro, pode ser um temor nosso e outras coisas, obviamente, mas que isso precisa ser bastante cuidado, não só para a nossa proteção, mas para o nosso cuidado. Nós somos a nossa força de trabalho, né?
nós somos o nosso trabalho. Então, precisamos cuidar de nós, né? A psicoterapia é uma forma de entendimento, de tomada de consciência, né? Nessa tomada de consciência, a gente poder fazer escolhas, né, mais cuidadosas conosco mesmo, né? Mas existem também outras formas de terapias, né? Eu estou privilegiando a psicoterapia, obviamente, né? Não poderia, não vou deixar de fazer isso nunca. Nada substitui a terapia, mas outras formas de cuidado com a gente também são necessárias para que a gente fique bem, tá? Que são, né, complementares. E a questão da formação teórica, que é algo que nos ancora, né? É algo que nos respalda, é algo que a gente deixa o nosso trabalho, deixa o nosso fazer de uma maneira mais qualificada, né? Não que a formação teórica, eu também falo isso onde quer que eu vá, não que a formação teórica ela fique à frente do sujeito, tipo, aí eu sou a abordagem, né? A abordagem vem na frente. Não, eu estou ancorada numa perspectiva teórica, mas eu que estou aqui com você, sou eu que estou aqui com você, tá? Então, é esse aspecto que é importante que a gente precisa também cuidar, tá? Aqui, nessa forma de atendimento, algo aflora como uma... Eu falo objeto de trabalho, mas me entendam, né, que o grande... eu não tenho outra palavra para dizer. É o grande objeto de trabalho, é a relação dialógica. E nessa relação dialógica, a fala, o discurso, né, ela é a força que vai mover, né, a relação que a gente vai estabelecer aqui. Mais do que o visual, como eu já falei, mais do que o toque, né? Mais do que outra coisa, a fala, ela é o que vai fazer, né, isso aqui se transformar numa relação. Então, eu trago algumas perguntas aqui que são: o jeito que eu convido o meu cliente, paciente, a conversar ou a falar, né, sobre o que está acontecendo, está proporcionando reflexão ou eu estou respondendo por ele? Eu sei que isso que eu estou trazendo aqui é mais do que estar somente no atendimento online, né? Que a gente está falando de um manejo clínico da relação, né? Mas eu quero trazer isso muito forte aqui, porque como a palavra e o discurso, ele vem com uma ênfase muito forte, a gente pode correr o risco de a gente se antecipar e a gente responder. E a gente dar a resposta, de a gente dizer por ele, de a gente dar uma solução, né? Então, essas 3 perguntas são perguntas que a gente precisa lembrar o tempo inteiro. Então, o jeito que eu convido o meu cliente a se expressar, está proporcionando reflexão para ele ou eu estou respondendo por ele? Esse é um jeito que amplia, né, que amplia o seu processo de reflexão ou restringe a sua história, né? Pensando nessa compreensão não patologizante, ou seja, eu estou sentindo isso, eu acho que é uma ansiedade. Eu sei como é que é uma ansiedade. Não, você não sabe o que é uma ansiedade. Você quer saber o que é ansiedade para ele. Como é que ele vive, né? Como é que é esse vivido, como é que é essa ansiedade para ele. Você não sabe, você vai saber, né? Então, eu estou ampliando, ou seja, eu estou permitindo que ele fale de algo que ele pode até classificar como ansiedade, mas ele vai dizer como é isso para ele, ou eu estou simplesmente restringindo, é ansiedade, a ansiedade a gente cuida assim, a gente faz assim, né? Então é algo que a gente precisa prestar atenção. As minhas questões, enquanto terapeutas ali, geram respostas ou mais perguntas, né? Então, com isso, eu volto para a pergunta anterior. Está proporcionando uma reflexão ou não, né? Então, essas são 3 perguntas importantes e básicas para o nosso trabalho aqui no atendimento online, considerando que a gente está falando do registro do diálogo, né, e da palavra. Então, eu costumo dizer que o cliente, o paciente, ele é especialista no conteúdo, nos significados, nas vivências, porque são deles, né? É singular. Enquanto o terapeuta é especialista no processo.
Então, há uma diferença marcante em relação a isso, né? Quando a gente se descola, a gente terapeuta, entende que o conteúdo, mesmo a gente tendo formação teórica, quem sabe do conteúdo é o cliente, então a gente vai conduzi-lo, porque nós somos especialistas no processo, para que o conteúdo dele aflore, o significado dele aflore, as vivências e as experiências dele aflore. Então, algumas coisas, né, alguns pontos precisam ser estimulados, como vamos substituir, então, algumas suposições por curiosidade, né? Vamos imaginar e estimular possibilidades, vamos estimular a reflexão e não cortar e limitar, né, esse processo reflexivo do paciente, tá? E aqui eu trago, né, tem um autor chamado Walter Benjamin, que ele fala no livro O Narrador, ele fala dessa questão da oralidade, né? Que tinha né, essa função de gerir uma memória social, né, calcada em narrativas, em mitos, né? E como existe essa implicação do narrador com o que é narrado. Né? E isso se entrelaça bastante com o nosso trabalho da psicoterapia, né? Nós estimulamos, nós incitamos aí uma emergência, né? Emerge do narrador aquilo que ele vai narrar da sua história. Então, a gente já sabe que, como o próprio Walter Benjamin traz, assim, não há neutralidade quando se narra. Quando ele narra, ele traz também, junto dessa narrativa, ele traz o paciente, né, quando ele faz essa narrativa, ele traz consigo todos os seus valores, suas crenças, né, seus mitos, suas histórias, né, sua vida, né? E é isso que a gente vai colocar aí em destaque para que isso aflore, né? E é para a gente entender que sentido é esse que ele está dando, né, para esse território referencial que ele está trazendo para a gente. Então, há uma necessidade urgente, né, dessa companhia entre o ouvinte, né, que somos nós, e o narrador. Então, essa companhia, né, esse entrelaçamento aí entre o que é narrado pelo narrador e a nossa presença é o que faz, né, com que os sentidos e esse que ele chama, né, de território referencial venha até nós, tá? Então, a partir dessa ancoragem aí teórica, tá? E aí eu trouxe também a escrita, porque o atendimento online, ele não necessariamente se dá através de videochamadas. Ele pode se dar também através de chat, ele pode se dar através de e-mail, né? O que é algo muito novo para a gente, apesar de já ser algo muito antigo, né? Para tempos atrás, onde não se existia internet, que cartas eram trocadas como formas de relações terapêuticas, né? Mas não fez parte de uma formação nossa de como que a gente se instrumentaliza em relação a isso, né? Como fazer, como ofertar um serviço que seja pela escrita, né? Que pode ser uma forma assíncrona, né? Que é possível de se fazer, mas como fazer. E aí eu trouxe aqui algumas questões, né? Para nos fazer também refletir que, assim, toda leitura também exige um ato interpretativo. Quando a gente lê, a gente traz todo o nosso referencial para aquela leitura, né? A gente interpreta sob nosso referencial, né? E as possibilidades de sentido que se desvelam se dão a partir da experiência, tanto de quem lê quanto de quem escreve. Aí é que está o X da questão para um atendimento online de forma assíncrona escrita, né? Em toda a possibilidade que a gente tem de também proporcionar uma reflexão no outro, em vez da gente dar respostas com base no nosso território referencial. Então, essa percepção de o que eu vou responder, se a minha resposta, ela também limita, ela também não oferece um processo reflexivo, ele não abre, né? A gente tem que prestar atenção, se ele abre ou não
para o processo que o outro está vivendo, né? E aí, Pierre Levy, que eu trouxe até uma citação, Pierre Levy é um autor que já desde muito tempo fala de cybercultura, que fala de cyberespaço, né? E de como essas formas de entendimento do cyberespaço produzem também novos homens, novas formas de se lidar. E ele coloca aqui, a escrita, né, ao separar a mensagem das situações onde são usadas e produzidos os discursos, suscita a ambição teórica e as pretensões à universalidade. Então, tudo aquilo que o psicoterapeuta não poderia fazer, né? Colocar a sua coragem teórica para explicar o que o outro tem, né? De uma forma prescritiva, por exemplo, né? Limita, isso não produz reflexão, processo reflexivo, né? De também suscitar uma pretensão à universalidade, ou seja, contrastando com tudo que a gente fala em relação ao cuidado, à singularidade do outro que nos chega, né? Então, a escrita, mais do que a oralidade, nos suscita esse essa armadilha, né? Isso é uma armadilha de como que vai ser a nossa resposta. Né? E aí, como é que a gente pensa uma psicoterapia, né? Que é um trabalho que requer uma demarcação território referencial em um espaço que é regido pela fluidez, né? Que é esse aqui, né? Como estabelecer uma nova modalidade de terapia em um espaço que não comporta as mesmas características espaciais e materiais do setting, e setting eu não estou entendendo só como um espaço, né? Estou entendendo como uma relação que é comum para a gente, tá? Então, mais do que respostas, eu trago essas perguntas aqui para reflexão, tá? E diante disso, né, desse primeiro, essa primeira parte reflexiva, né, algumas operacionalizações de ordem técnica e prática se fizeram para que a gente pudesse atender. Então, a gente é pautado pela Resolução 11 de 2018, que já autoriza a gente realizar atendimentos online, né, serviços psicoterápicos e serviços de psicologia online, e, recentemente, a Resolução 4 de 2020, que faz alguns ajustes considerando a peculiaridade do contexto da pandemia, né? E aí, nesta última de 2020, algumas questões que eram vedadas ou inadequadas, como atendimento a vulneráveis, atendimento a grupos de situação de violência, desastres, de crise, agora são possíveis, né, considerando o momento atual. No entanto, a gente precisa lembrar que não houve uma obrigatoriedade de somente atender online. Houve uma recomendação para que a gente colaborasse com o processo de não disseminação do vírus, né? Para que, havendo essa possibilidade de fazer essa transição para o atendimento online, que o psicólogo pudesse fazer. Mas é muito importante a gente perceber e a gente prestar atenção para a singularidade do sujeito. Então, tem casos que é fundamental haver um atendimento presencial, né? Que o online ele não sustenta algumas situações de crise que a gente tem que estar ali perto, né? A gente tem que fazer um acompanhamento um pouco mais de perto. Então, sendo profissionais de saúde, entendendo que nós somos profissionais que devemos não gerar descontinuidade, né? No tratamento, e que a gente precisa considerar a singularidade do sujeito em relação também, né, às suas necessidades, né, integrais, o que ele precisa, né, em relação à integralidade, a gente precisa fazer essa análise crítica em relação a se vai ser um atendimento presencial ou online. E dentro do online, a gente precisa também fazer essa análise em relação ao tipo de serviço, se vai ser síncrono ou assíncrono. A Resolução 11 de 2018 traz muito marcante a questão da responsabilidade plena do profissional, né? Historicamente, quando a gente fala de atendimento online, atendimento mediado, não só online, mas atendimento mediado por tecnologias de informação e comunicação,
Antes dessa resolução, qualquer profissional poderia atender se tivesse vinculado a um site. Esse site, sim, que deveria fazer toda a vinculação com o Conselho Federal de Psicologia. Solicitar autorização, ver se estava tudo certinho em relação aos seus deveres que devem cumprir. Mas aí a resolução 11 de 2018 fez, não, peraí, quem tem que se responsabilizar pelas coisas, pelas paradas aí é o próprio profissional. Então, sendo o próprio profissional, então a gente faz a confluência, né, de que é o psicólogo que é responsável pleno pela oferta desses serviços. E aí sim, volta-se, né, para o nosso código de ética que nos coloca isso o tempo todo. Né? Ele coloca que nós que somos os responsáveis pela oferta de serviço. Né? Então, aí sim, o que havia antes desconectado em relação à responsabilidade plena, ele volta, né, para haver uma confluência com o que acontece, o que nos rege, né, que é o Código de Ética Profissional. Algumas questões também de ordem prática da resolução nos colocam dessa possibilidade, e não só possibilidade, mas de uma recomendação bem forte, bem marcante, de uma elaboração de um contrato, né? Então, o contrato e a contratualização são coisas diferentes. O contrato como algo que é físico, material, e a contratualização que é algo da relação, né? Esta contratualização ele pode se configurar num espaço que é concreto, que é do contrato. Então, se no atendimento presencial é importante a gente estabelecer um processo de contratualização mais fechadinho por conta desta relação que a gente vai começar, né, a ter, né, que a gente vai começar a estabelecer, né, a psicoterapia é um espaço que é um espaço complexo, que é um espaço especial, considerando que não existe em nenhuma outra área de saúde outro profissional que de uma maneira mais constantemente esteja em contato com quem a gente atende. Então, esta forma especial e esta forma complexa exige que todas as questões que permeiam esta relação, elas estejam claras, elas sejam dialogadas, elas sejam contratualizadas. Vamos ver na aula que fala das informações, né, até o processo de contrato, tudo que é possível e tudo que é imprescindível da gente fazer para que esta relação ela seja mais fluida, né, e mais cuidadosa possível, tá? Questões de confidencialidade, sigilo, intimidade das pessoas é algo, né, que já faz parte do nosso aparato técnico em relação à psicoterapia, né? Sem o sigilo, né, sem a possibilidade de um sigilo, de confidencialidade, muito provavelmente a questão da vinculação terapêutica ela não acontece, né? O vínculo ele se estabelece, claro que por diversas maneiras, né? Mas sem haver uma confiança, né? Que eu sei que confiança ela é construída, mas é construída a partir de elementos e de ações que nós proporcionamos, né? Então a questão do sigilo, da confidencialidade é algo que atravessa, mas é algo que marca inicialmente a nossa relação. Então, a gente vai tratar também, na aula 2, a gente vai falar de boas práticas de segurança, de boas práticas Vixe, Maria, esqueci o nome do título da aula 2, mas daqui a pouquinho eu vou passar o nome de cada aula, mas a gente vai falar de boas práticas de segurança, né, que é onde a gente vai ver como que a gente se instrumentaliza para que o medo da internet, o medo da violação, ele possa ser minimizado, né? Eu digo minimizado porque a gente não tem como operar 100% com garantia de que nada vai acontecer, né? A gente não tem como fazer isso no presencial, a gente também não tem como fazer isso no online, mas a gente tem alguns recursos que a gente pode utilizar para minimizar possíveis questões que venham a quebrar o sigilo, tá?
de ordem operacional, de ordem instrumental, né? Mas entendendo que o sigilo ele é a base do nosso trabalho, certo? Um ponto dessa questão do sigilo tem a ver com o registro documental, que, como eu falei, né, a questão do prontuário e registro documental é algo obrigatório, né? E aí diz de como, né? De como que a gente vai fazer a guarda, de como que a gente vai fazer o registro, se vai ser de modo digital, como é que eu vou guardar isso digitalmente, se for eletronicamente, como é que eu vou fazer isso também eletronicamente, se for no manual, como é que eu vou guardar. Então, é uma lembrança da regulamentação do registro documental e do prontuário, do modo que a gente já faz presencialmente, mas acrescentando alguns elementos, né, de modo eletrônico e de modo digital, né, que hoje, inclusive, algumas pessoas que já atendem presencialmente já se utilizam de prontuários eletrônicos, né, não é nada também nem muito novo, mas que agora no atendimento online ele acaba sendo importante, às vezes necessário. Muitas pessoas já contratualizam com salas virtuais que já vêm com a oferta de prontuário, por exemplo, né? Uma das salas que a gente vai fazer a simulação, que é o Doxime, ela é autorizada pela Lei de Portabilidade, que é uma lei importante internacional que fala sobre o uso de dados, né, na área de saúde. O Doxime já vem, a versão paga dele já vem com todo o aparato de prontuário, né? Então, o que eles fazem? O que essa sala, né, ela faz para poder preservar o sigilo das informações, manter a confidencialidade, né, não só do atendimento, mas dessas informações que são geradas a partir do encontro da psicoterapia, tá? E também em relação a todos os documentos escritos, né, que são documentos produzidos, né, pelo profissional de psicologia, que são documentos psicológicos, como é que eles dialogam com essa questão do sigilo e da confidencialidade das pessoas, né? Então, lembrando que, assim, como eu falei, algumas questões eram inadequadas ou vedadas, e agora, com a Resolução 4 de 2020, ele fica mais ou menos aberto para que a gente possa realizar. Eu só quero dar um destaque que é preciso que a gente faça uma análise crítica a respeito como que a gente vai atender, né, a demanda do outro que não chega, certo? Então, é só uma lembrança. Algumas questões de ordem também físicas, né, de equipamentos. Eu costumo também dizer, né, lembrando também que eu já disse no começo, assim, não sugiro a princípio que a gente faça nenhuma aquisição de nada, tá? Muita gente fica assim, é melhor você ter um computador Mega Blaster, uma iluminação, não sei o quê, um fone de ouvido que seja, né? Enfim, tudo isso é algo muito mercadológico, tá, gente? Que faz só com que a gente entre na questão do consumo e que não há necessidade alguma para isso. A gente precisa só cuidar de algumas coisas que são importantes, como se há uma boa iluminação, se eu estou com um fone de ouvido que não tem zumbido, né? Que não tem zoada no ouvido, que faça com que a gente fique na presença, que a gente fique aqui presente e atento, né? Que não seja mais um distrator, né? Que tire a gente da atenção. Então, se ele é comprado no Xing Ling ou se ele é comprado na loja Mega Blaster, tanto faz, vai depender do seu poder aquisitivo. Mas para dizer assim, Ingrid, é necessário comprar um de R$ 200? Não, gente, não é. Só é o cuidado para que aquilo que você for adquirir seja de uma qualidade que não tire a sua, né, atenção para o que você vai fazer, tá? Se você quiser comprar 10 fones de ouvido de R$ 5, né? Porque aí quebrou um, pega outro, comprou um, pega outro, ok, não tem problema. Contanto que, né, eu fico só registrando aqui isso com mais força, né? Contanto que não tire a sua atenção do que você vai fazer. E o que você vai fazer? Prestar atenção no que o outro tem para te dizer. Então, tudo que é de aparato técnico, ele precisa colaborar para que você não saia do seu foco de atenção, que é esse aqui. Está presente aqui nesse lugar, tá? Então, se a iluminação te incomoda, cuide de usar uma iluminação que seja mais
que esteja de acordo com a ambiência do seu local onde você está, né? Se você usa um celular e não tem um tripé, você pode botar livros para até ficar num lugar que te dê ergonomicamente uma posição que você possa atender sem você incomodar a sua coluna, suas costas, seu pescoço, né? Então, tudo... E ninguém vai ver, né? Que a gente tem que cuidar é disso aqui, para o que o outro está vendo. A gambiarra que a gente pode fazer, o outro não está vendo. A gambiarra, ela às vezes é importante e é necessária para manter a ergonomia, para manter o cuidado em você mesma, né? Para manter a altura que você precisa, para que você não fique com a coluna muito ruim, né? Muito corcunda. Então, gambiarras são possíveis, né? Desde que você esteja bem para poder atender, tá? A pessoa não vai ver a gambiarra, a pessoa vai ver isto aqui. Então, é disso que a gente precisa cuidar para o que o outro vai ver e cuidar do aparato para que você fique bem confortável e de você poder atender quantos pacientes você entender que dá, tá? Ainda também nos equipamentos, né? Entra em equipamentos, mas são recursos, a escolha de salas que são que tem que oferecem uma maior segurança é de fundamental importância para a gente se sentir mais seguro no nosso atendimento, né? Segurança para quem a gente atende, segurança para nós mesmos. Então, a gente vai ver, né, algumas salas que são salas seguras, que oferecem um esquema de segurança legal para a gente, né, que não fica gravado em lugar nenhum, que não fica em nuvem, né, e que pode nos proporcionar também uma maior tranquilidade, uma maior segurança, né, porque, como eu falo, a maior importância aqui desse lugar é a gente prestar atenção no que o outro tem para nos dizer, né? É na relação terapêutica, certo? Outra coisa também que nos oferece segurança são os programas de certificação digital, né? Que nos dão até uma certa liberdade para que na elaboração dos documentos psicológicos a gente não precise imprimir, enviar, né? A gente possa fazer tudo isso digitalmente, certo? Isso também faz parte. E aí, Miriam e Karine, que já estão no curso, né, na turma 5, eu vou apresentar aí, né, para vocês como é que a gente vai ver. E para quem não está ainda no curso, né, quem quiser ver, vai ver toda a estrutura do curso, em cada aula, o que vai ser colocado em cada aula, certo? Então, na programação do curso, agora com os nomes certos, né? Porque eu acabo sempre me esquecendo do nome dos títulos que eu mesma dou. Na aula 1, a gente vai ver todas as resoluções que amparam o trabalho do psicoterapeuta online, né? Para mim, as meninas, né, que já se inscreveram, já enviei o material de apoio, né, que eu elaborei, né, consolidei algumas resoluções e fiz um material de apoio para dar base, né, para nossa aula. Então, nessa aula 1, a gente vai falar bastante sobre resoluções, mas não de uma maneira chata e maçante, que é artigo 1º, artigo 2º, ninguém aguenta isso, né, minha gente? Eu também não aguento, não. Então, a gente vai falar do conteúdo que essas resoluções apresentam, né, para nos dar base para o nosso trabalho. Considerando que fazemos parte de um conselho, né? Esse conselho rege também as nossas atividades, né? Que somos regidos por um código de ética profissional, né? Que nos dá os fundamentos, né? Alguns princípios norteadores de por onde a gente tem que seguir, né? Não de uma maneira cristalizada, não de uma maneira fechada, mas de algo que nos impulsiona mesmo a oferecer um serviço de qualidade, a entender, né, toda uma dimensão política e contextual, né, de direito à vida, de direito à liberdade, de entendimento da liberdade, né, de reconhecimento do outro, né, de uma compreensão contextual. Então, nosso código de ética fala muito isso, né, de uma visão de homem e de mundo que nós estamos inseridos e que nós
precisamos cuidar, tá? Então, a gente vai falar dessas questões, que não são só falando das obrigações do pode e não pode. Não é só pode e não pode, né? Isso é muito complicado também, né? Além de chato, é complicado. Aqui a gente vai instigar a reflexão a respeito disso, do que dizem que, olha, isso aqui não pode por quê, como é que é isso, que base é essa, como é que se deu isso, tá ok? Na aula 2, a gente vai falar sobre boas práticas de segurança e privacidade. Então, sigilo profissional, né, que vai ser um ponto-chave, o ponto norteador, né, dessa nossa aula. E como que a gente pode oferecer o sigilo, como que a gente pode entender o sigilo como um nosso aparato e nossa ancoragem também de trabalho em vários aspectos. Nos aspectos técnicos, nos aspectos instrumentais, nos aspectos de equipamentos, de coisas, né, palpáveis e da relação do cuidado e desse manejo, tá? A aula 3, né, a gente vai falar especificamente do cadastro EPSI. Então, eu coloquei no título mais do que uma obrigatoriedade, porque a gente não vai ver somente... Beijo, Rita. Querida, obrigada, né? O curso é bem legal. Rita foi aluna da turma 2, querida. E quem já fez o cadastro, né? Ele não é somente, a ideia do cadastro EPSI, ele não é somente algo que é uma formalidade, assim como o contrato terapêutico, por exemplo, ele não precisa ser necessariamente uma formalidade para a gente preencher ou não preencher, para a gente estar autorizado ou não estar autorizado. A gente vai entender cada ponto do cadastro, do porquê que a gente tem que conhecer e dominar algumas coisas que estão presentes nessa solicitação do cadastro, tal como o critério de ser síncrono e assíncrono, a escolha da sala, a guarda dos materiais, né? E outras questões que dizem respeito ao cadastro e que a gente vai discutir cada questão dessa, tá? A aula 4, a gente vai fazer um caminho que é informações aos pacientes, dos primeiros contatos ao contrato terapêutico. Então, como que a pessoa chega até você, por onde chega, o que você precisa informar, o que você precisa dizer para ela e orientar, como é que você vai conduzir, né? Lembrando e nos reportando para o que a gente tem de intimidade, que é no presencial, né? As pessoas sabem onde é que é seu consultório, sabem como é que é o caminho para chegar até o consultório. Você pode até dizer, olha, se você for pela rua da frente, né? Aqui em Aracaju, viu, Miriam? A gente fala, tem uma avenida aqui perto do Rio que é Rua da Frente. Você vai pela Rua da Frente, você vira ali, então você vai dando percurso para ela, mas ela pode usar aquele percurso, ir por aquele percurso, mas por qualquer outro, né? Mas a gente pode sinalizar, mas ela sabe como é que vai chegar ali, tá? No atendimento online, a gente tem que dizer qual vai ser o percurso. A gente tem que dizer passo a passo como é que vai ser esse percurso para não tornar ou não produzir um processo ansiogênico mais do que a pessoa já vai ali te procurar por algum motivo, né? Para que esse não seja mais um elemento ansiogênico dessa relação. É nossa obrigação, né? Nosso dever, dizer qual é o passo a passo nesta forma de atendimento que é nova para todo mundo, né? Para eles também. Então, a gente precisa se instrumentalizar, sentir segurança no que a gente está fazendo, para aí sim depois comunicar para o outro, né? Então, a gente vai ver essas informações, elas vão vir a partir das 3 aulas anteriores. Então, vocês já vão saber qual é o percurso e aí vocês vão se instrumentalizar para como é que vai ser nos primeiros contatos, o que eu vou precisar orientar, né? Quando, de que forma. Então, também a gente vai seguir até chegar no processo do contrato terapêutico, né? Onde a contratualização de tudo, dos recursos, de onde a pessoa vai estar, né? Do que ele precisa ter para poder a gente ter uma boa conexão e estabelecer a telepresença, certo? Então, a gente vai fazer esse percurso. E a última aula, que é a aula sobre publicidade do e da psicóloga, né? Vamos falar sobre a questão de divulgação,
vamos falar do medo, né? Dos preconceitos, das discriminações, de tudo que a gente acabou não aprendendo, não entendendo, muito pelo contrário, rechaçando, né? A questão de que o psicólogo não pode se posicionar, né, em sua publicidade. Não vai ser uma aula, né, de marketing, nem de como que você vai se posicionar. Não é isso. Vai ser um processo reflexivo da questão da publicidade, ancorada e respaldada por tudo que existe de resolução, nota técnica do conselho, né, discussões, né, de casos de causos e de causos que nos acontecem em relação com essa questão da publicidade, certo? Além da programação do curso, todo mundo vai receber um material de apoio em cada aula. Ao final do curso, todo mundo vai ter um certificado, né? E já estamos fazendo parte de um grupo fechado no WhatsApp, onde ele acaba se tornando um grupo de apoio, um grupo de referência, né? Cláudia Canário, que chegou agora aqui também, que fez parte da primeira turma. Todos os grupos, eles acabam se interligando em algum momento, né? Porque costumo fazer uns negócios que se chamam Encontrão de todas as turmas, então todas as turmas acabam, as pessoas que fizeram curso de todas as turmas se encontrando, né? E é um momento muito bacana de troca de experiência, de trazer questões que vão acontecendo e que o outro não é uma supervisão, tá, gente? Mas tem um caráter de troca, né, de experiências, né, de troca de vivências, tá? Então, para quem ainda não está no curso, né? Todo o curso com material, ele está com um valor de 275. As inscrições só é falar comigo, né? Que a gente vai começar na próxima semana, na quarta-feira, a gente começa com a aula 1, tá? Então, eu finalizo aqui, vou parar aqui a apresentação e eu vou abrir um pouquinho aqui para a gente, para ver se vocês querem falar alguma coisa. Eu vou parar de gravar